Fala aí, meus amigos, eu sou Fabiano Farai, esse é o canal Isso Só Dá Santos, passando aqui, andando, né, caminhando na manhã desta quinta-feira pelas ruas de Santos para conversar um pouquinho com vocês sobre a preparação da equipe, né? Vamos deixar um pouquinho dos bastidores de lado, vamos falar sobre a preparação da equipe que pega o Atlético Paranaense na próxima terça-feira, 9 da noite, na Vila Belmiro, precisando vencer, né? Precisa somar pontos pra gente ir reduzindo o percentual da parte de baixo e aumentando o percentual da parte de cima. Pega uma equipe enjoada, finalista da Libertadores da América, que tem um técnico experiente, e o Orlando Ribeiro vai pro segundo jogo dele no comando do Santos, e como eu disse, ao que tudo indica, deve permanecer até o fim do Campeonato Brasileiro, embora a diretoria trabalhe para ter um treinador ainda nessa temporada, e eu duvido muito que aconteça. Os nomes comentados, tá tudo aqui na playlist Santos FC 2022, inclusive os últimos 2 vídeos eu falo sobre o Bielsa e sobre o Sampaoli, pra gente parar um pouquinho de sonhar com relação a isso, né? O Pellegrino hoje é o mais palpável, mais viável. Mas vamos falar do time. Vamos falar do time nesse vídeo rápido, curto. O Soteldo serve a seleção venezuelana. O Orlando Ribeiro disse que não abre mão de ter um meio armador, um homem que pense no meio de campo, que tenha velocidade, habilidade, que faça a transição, né, meio ataque. Necessidade que o Santos tem, e parece que há quase 2 anos. Eu fiquei doida. E sem o Soteldo, ele tem algumas opções. Ele estuda o Sanches, ele estuda o próprio Carabarral, mas que não tem essas características, essa é a verdade, né? Ele tem o Bruno Oliveira, que não foi relacionado por opção dele contra o Palmeiras. Tem o Luan, que está num ritmo, numa rotação totalmente diferente ainda dos demais. Tem o Ed Carlos, que vem surpreendendo nos treinamentos, e é um jogador que o Orlando Ribeiro gosta demais, porque trabalhou no São Paulo. O Ed Carlos, diziam que o problema dele era físico, e esse problema foi resolvido. O Ed Carlos hoje ele está no nível dos demais que lutam pela posição. A concorrência é grande, é verdade, mas com o Orlando ele deve ter alguns minutos neste Campeonato Brasileiro, deve jogar algumas partidas, vai figurar mais no banco de reservas, tá? Mas pro lugar do Soteldo, que vai estar com a seleção venezuelana, a ideia do Orlando Ribeiro a princípio é testar o Ângelo ali. Exatamente isso. O Ângelo, que é um atacante de beirada de campo, como o Soteldo, né? Mas o Ângelo joga mais pela direita. Ele está sendo observado ali naquela parte da transição, da armação, né? Caindo por dentro, com outros 3 homens na frente. Ele mantendo o Lucas Barbosa, o Marcos Leonardo e o Lucas Braga no ataque. É uma observação que ele faz e eu quero saber de você. O Ângelo executaria essa função boa de meio de campo? Comenta aqui embaixo. É assim, o Soteldo, a bola gruda mais no pé do Soteldo, né? O Soteldo ele verticaliza legal, ele é um cara que também é versátil, né? Ele se adaptou bem, pelo menos no jogo contra o Palmeiras, ele conseguiu executar bem a função ali. Armou, abriu espaço, serviu os companheiros, né? O Ângelo nos treinamentos está tendo que executar essa mesma função que o Soteldo. Mas o Ângelo era mais um jogador de velocidade, né? De botar a bola, do drible um pouco mais curto e não do passe. Por isso que o Orlando Ribeiro está observando ele e vai observar outros atletas nessa posição. Inclusive o Carlos Sanches, né? Que é um jogador que já não tem tanta velocidade e nunca foi um jogador de armação. Ele sempre foi um meia aberto mais pela direita, né? Trabalhando mais pela direita. Mas o teste principal da semana contra o Atlético Paranaense é o Ângelo na função de meia armador, meia atacante, encostando no Marcos Leonardo por dentro, não pela beirada de campo. A minha opinião é que tem que testar, mas se você tem meia no elenco, você também tem que dar uma valorizada. O Bruno Oliveira ele faz bem essa função. Apesar dele cair um pouquinho mais pelo lado esquerdo, ele faz bem essa função centralizada. Ele tem uma visão de jogo diferente. O Luan está em outra rotação, realmente não dá para começar uma partida. Inclusive,
O Luan é um dos jogadores que não deve ficar no Santos, renovar com o Santos após o Campeonato Brasileiro. A não ser que ele, nessa reta final, seja o escolhido e arrebente, mas a gente viu que ele está em outra rotação, em outro momento. A recuperação do Luan pro futebol vai ser uma coisa num time onde ele tem a paciência, onde ele... É difícil, tá difícil. Perdeu muito tempo isolado no rival, né? Entrou, deu passe para gol no Santos, mas entrou poucas vezes, foi pouco aproveitado, fica mais no banco, então a gente já sabe. E o Ed Carlos é aquele cara cerebral. Hoje ele tem a velocidade necessária, mas será que o Orlando Ribeiro vai arriscar colocar o Ed Carlos logo de cara? Um jogador que foi relacionado para o banco com o Marcelo Fernandes, né? Estava isolado desde o início da temporada, desde o fim da Copinha. Foi relacionado para o banco só com o Marcelo Fernandes. Com a chegada do Lisca, não foi aproveitado, nem no banco. E com o Orlando Ribeiro, ele teve a oportunidade no Clássico ficar no banco de reservas, mas não era um Clássico para ele entrar, não era... A intenção do Orlando foi outra. Mas quem sabe, contra o Atlético Paranaense, ele possa ser uma das opções. Quero a sua opinião aqui no comentário, mas tá mais pro Ângelo, viu? Tá mais pra... e o Camacho não tá suspenso não, tá? Tá mais, tá mais assim o time. João Paulo, Madison, Michael Bauerman, Felipe Jonathan, o Fernandes ou o Camacho, aí Zanocelo. Se o Fernandes jogar, acredito que o Camacho vai formar dupla de volantes com o Fernandes e o Zanocelo vai pro banco. E Ângelo. Lá na frente, Lucas Barbosa, Marcos Leonardo e Lucas Braga. Tá certo? As mudanças a gente vai acompanhando, até porque temos até terça-feira, até segunda, né? Quando se define o time que pega o Atlético Paranaense. A gente volta no decorrer do dia com mais conteúdos. Um abraço e não esqueça de se inscrever aqui no canal, hein? Valeu!